Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui mais uma vez. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto bastante interessante: criação e evolução. Você acredita na teoria da evolução? Sim? Não? Pois bem, quando a gente fala de criação, a gente fala de fé. Quando a gente fala de teoria da evolução, a gente fala de ciência. Primeiro eu quero dizer para você, antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no nosso canal, dê um like, ative o sininho aí para você ser avisado das próximas notificações. É importante para você nos acompanhar, a sua presença é fundamental para nós, ok? Primeiro é importante dizer que a ciência, ela é falha. Algumas pessoas dizem, a ciência já provou isso. Bom, tudo bem. Tudo aquilo que a ciência já falou no passado, em algum momento isso foi alterado também. Não é muito difícil você chegar a essa conclusão. É você só lendo hoje, observando aí, que a ciência um dia fala o café faz bem, aí aparece um outro estudo falando que o café faz mal. Beber tal coisa faz bem, no outro dia um outro estudo fala beber tal coisa faz mal. É importante saber que sempre quando o cientista publica alguma coisa, e muitas vezes existem teses enviesadas. Ele faz um estudo para provar ou comprovar aquilo em que ele acredita. Também existe uma pressão muito grande por resultados de quem está financiando aquele estudo. Eles querem resultados, senão eles param de financiar. Então, na pressa para muitas vezes publicar alguma coisa, acaba publicando alguma coisa que não está tão comprovada assim. Então, sabemos já que a ciência é falha. Esse é um ponto, ok? Por exemplo, nós sabemos que há muito tempo atrás as pessoas acreditavam que o oco da Terra, ou melhor, a Terra era oca no seu centro. Hoje nós sabemos que não é assim. Mas até algum tempo atrás a Terra era oca no seu centro. Outra coisa é, desde Aristóteles, a teoria geocêntrica, de que o universo gira em torno da Terra. Há pouco tempo atrás era essa a crença, que o mundo inteiro, o universo todo, girava em torno da Terra. E a ciência depois comprovou que isso não é verdade. Na verdade, o universo ele está girando, né? Ou não está nem girando em torno do Sol. O nosso aqui, sistema solar, gira em torno do Sol. Mas o mundo não gira em torno da Terra, né? Então hoje já sabemos que não é bem assim. No passado dizia-se que os seres humanos tinham cerca de 100 mil genes. Hoje se sabe que não é verdade, né? Os seres humanos têm bem menos genes do que isso. Outra coisa, Einstein havia dito que o universo era estático. Hoje nós sabemos, pela ciência que temos hoje, que o universo está em expansão. Então a ciência muda também de opinião, né? Ou aquilo que era verdade no passado passa a não ser verdade mais. Pois bem, para a ciência, tudo que existe é energia e matéria. A ciência diz que o mundo surgiu do Big Bang, de uma grande explosão, né? O homem veio do macaco, é o que ensina a ciência para nós. Para você ter uma ideia, tudo veio de uma evolução. Para surgir realmente essa grande explosão do Big Bang, uma série de coisas precisariam estar sincronizadas naquele exato momento para que acontecesse. Segundo o Teorema de Borel, pelo menos 122 características, dentre elas temperatura, pressão e por aí vai, teria que estar sincronizadas naquele exato momento para acontecer essa grande explosão e tudo virar o que virou aí, né? Tudo dar certinho e acontecer. Pois bem, você sabia que para você ganhar na Mega Sena, por exemplo, a chance é de 1 para 50 milhões. A chance é mínima, né? 1 para 50 milhões. 50 milhões é 50 seguido de 6 zeros. Agora, para que a teoria da evolução, ou a teoria do Big Bang acontecesse, o início de tudo, né? É 1 para 1 elevado a 138. É você pegar o número aí, 1, e colocar 139 zeros, né? Um do lado do outro, para poder isso acontecer. Olha que a chance é praticamente zero, é zero, né? 1 elevado a 139, 1 seguido de 139 zeros, isso é redondamente zero, 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 zero a chance disso acontecer. Para alguma coisa virar lei na ciência, primeiro parte-se de uma observação. Essa observação, ela vira uma hipótese. Aí vem os experimentos, eu vou experimentar, eu vou testar essa hipótese, para então ela virar uma teoria e se tornar uma lei. Nós sabemos que tem algumas leis, né? A lei da termodinâmica, as leis do movimento de Newton, nós temos a lei da ação e reação, lei da inércia, nós temos a lei da gravidade, por exemplo, né? Que também é uma lei, tem as leis aí que regem o sistema planetário, as leis de Kepler, são leis. O fato de ser uma lei não quer dizer que essa lei não possa cair por terra. Tem coisas que eram lei no passado e hoje não é lei mais. Mas a teoria da evolução, ela nem virou lei. Você não conhece nenhuma teoria evolucionista que virou lei. Ela apenas é teoria. Agora vamos para alguns fatos.
O universo contém, isso é fato, cerca de 50 bilhões de galáxias. Isso é só você pegar um telescópio de alta potência que você consegue ver. Não tem como negar que as estrelas estão lá, que as galáxias estão lá. Ela possui o mundo cerca de 50 bilhões de galáxias. Quem colocou tudo isso lá? Surgiu do nada? De uma grande explosão? A força gravitacional que rege tudo surgiu do nada? A força eletromagnética. Você sabia que a força eletromagnética, se ela fosse um pouquinho só mais forte ou um pouquinho só mais fraca, não seria possível ter vida? E a força eletromagnética, ela é 10 seguido de 39 zero. É uma força muito grande. Só que se ela fosse um zero a mais, um zero a menos, a vida não seria possível. Quem que fez essa força eletromagnética ser exatamente como é? Surgiu de uma grande explosão? A força nuclear, existe a força nuclear forte e a fraca. A força nuclear forte é a força que liga os prótons e nêutrons em volta do átomo. Você sabia que se essa força fosse 2% mais forte ou mais fraca, não haveria vida? A força nuclear fraca é a força que faz com que o hidrogênio do Sol queime num ritmo mais lento e constante. Você imagine se aí esse hidrogênio do Sol queimasse mais rápido ou queimasse mais devagar. Nós não teríamos o Sol na proporção que nós temos aqui na Terra para que fosse possível a vida da forma como nós conhecemos hoje. Quem que regulou ou quem que mantém regulado essa força nuclear? Existe um teorema que é chamado Teorema de Bell. Esse teorema fala do acaso do universo. Porém, Einstein, que também é um grande cientista, ele disse que Deus não joga dados. Deus não jogou as coisas aleatoriamente. Então as pessoas divulgam aí a ciência que tudo surgiu do nada, de uma explosão, a teoria da geração espontânea, a vida simplesmente veio do nada. Porém, Louis Pasteur comprovou isso, que nem mesmo bactérias surgem do nada. Somente a vida gera vida. Não existe a comprovação para a teoria da geração espontânea da vida. A vida, nem que seja um vírus, uma bactéria, a vida não surge do nada. Isso está comprovado já. Uma outra coisa que vai contra a teoria do Big Bang, que por consequência depois a teoria da evolução, é a lei da entropia. O que é a lei da entropia? A lei da entropia diz que tudo no universo tende para o caos. E é muito fácil você ver isso. Se você, por exemplo, não arrumar a casa, ela não vai se arrumar sozinha. Se você, por exemplo, compra um carro novo, a tendência é ele se desgastar, porque tudo tende para o caos, tudo tende para a desordem, para a bagunça. Porém, a teoria da evolução e a teoria do Big Bang, ela fala o contrário, que as coisas partiram da desordem para a ordem. O mundo estava tudo desordenado, tudo bagunçado, de repente aconteceu uma explosão e tudo se organizou. Isso vai contra a lei da entropia. Nós não vemos nada no universo acontecer dessa forma. É exatamente o contrário. As coisas partem da ordem para o caos. A teoria da evolução ela não explica a origem de novos órgãos, ela não explica como que surgiu todo o sistema celular complexo, não explica nada disso. E hoje a ciência também já comprovou e afirmou que todos os seres humanos descendem de um único ancestral. Isso está alinhado com aquilo que a Bíblia fala, de um único ancestral. A ciência, a teoria da evolução, ela se baseia na ciência histórica, ou seja, fragmentos de história do passado. Daí que vem, por exemplo, a datação do carbono para dizer que o universo, que os dinossauros foram extintos há 70 milhões de anos. Com base em que isso é afirmado? Que os dinossauros foram extintos há 70 milhões de anos. Baseada aí, por exemplo, na datação do carbono. Mas essa ciência ela é muito falha, ela parte de muitos pressupostos. E esses pressupostos ou suposições, elas não têm nenhuma, absolutamente nenhuma comprovação. Você sabia que no núcleo de toda célula existe um software? E esse software que existe no núcleo da célula, ele é criptografado? Nenhum cientista consegue acessar e decifrar o software que existe no núcleo da célula. E é justamente lá que está o centro, o cerne da vida. Agora eu te pergunto, quem é que colocou lá no núcleo de cada célula esse software? E ainda colocou ele de forma criptografada que ninguém consegue acessar a informação. Houve um design inteligente? Esse design inteligente é Deus? Ou não? Surgiu do acaso? Qual que é a sua opinião a esse respeito? Vamos falar do tamanho da Terra, por exemplo. Você sabia que se a Terra fosse maior, não haveria possibilidade de ter vida? Se a Terra fosse menor, também não haveria possibilidade de ter vida?
simplesmente o hidrogênio ou não haveria por conta da gravidade ser muito maior, ou esse hidrogênio ele desapareceria por conta da gravidade ser menor? A distância que a Terra está do Sol. Você já parou para pensar nisso? Que, por exemplo, se a Terra estivesse 5% mais perto do Sol, haveria um superaquecimento e não haveria possibilidade de vida? E se a Terra tivesse 1% mais distante do Sol, haveria uma era glacial que acabaria com tudo? Se a Terra ficasse 1% mais longe do Sol? Quem que colocou a Terra na posição exatamente que ela tem que ficar do Sol, a essa distância fixa, né? Girando em torno do Sol, a Terra está no ângulo de 23 graus e meio do Sol, e nesse movimento de translação, girando ao redor do Sol, sempre na mesma distância. Ela não se distancia e nem se aproxima. O que mantém isso? A teoria, ele fala assim, você fala a lei do universo, do nosso sistema planetário, que faz os planetas girarem à mesma distância do Sol sempre. Ok, a lei existe, a lei do sistema planetário, mas quem rege essa lei? Quem colocou os planetas exatamente nessa posição para ele funcionar da forma como funciona? O movimento de rotação da Terra. A Terra demora 24 horas para dar um giro em torno de si mesma. Isso faz com que nós temos aí o período do dia e a noite. Agora, você imagine, por exemplo, se nós tivéssemos a distância de Vênus, por exemplo, do Sol. Vênus demora 243 dias para dar uma volta em torno do Sol. Se nós tivéssemos esse mesmo tempo, por exemplo, de rotação, né, de dar um giro em torno de si mesmo, não em volta do Sol, mas o movimento de rotação demorasse o mesmo tempo de Vênus para girar em torno de si mesmo, nós teríamos dias, por exemplo, de 120 dias e 24 horas. Dias de 120 dias e noites de 120 noites. Como seria o Sol brilhando por 120 dias? Nós conseguiríamos viver dessa forma? Ou a noite por 120 dias? Teríamos vida da forma como temos hoje? Então a Terra ela gira 24 horas, ela demora para girar em torno de si mesmo, e esse é o tempo exato que nós precisamos para que tenhamos vida. A atmosfera da Terra está regulada, o campo magnético da Terra está no tamanho correto, né? A massa da Terra está na massa correta para que haja vida. A água nós temos aqui nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Se nós não tivéssemos a água nesse estado, o ciclo da água, sólido, líquido e gasoso, haveria a possibilidade de vida? Da forma como conhecemos hoje? Não. Um outro problema que é encontrado na teoria da evolução é que Darwin não conseguiu encontrar, por exemplo, nenhum animal ou nada que estivesse num processo de transição. E nem depois de Darwin também não foi encontrado. O que significa isso? Você não encontra nenhum macaco se transformando em homem. Ou aquele animal ali ele está se transformando num outro animal. Você não consegue encontrar transição. Aí você fala assim, mas isso demora milhões de anos para acontecer. Ok, mas nós não conseguimos encontrar ou ver nenhum sinal de que alguém está mudando ou modificando para virar um animal, ou para virar uma planta, ou para virar um ser humano, ou algo do tipo. Não há comprovação nenhuma, ou não foi encontrado ainda nenhuma espécie em estado de transição. Sem contar as inúmeras fraudes que já surgiram na ciência. E o que significa isso, surgir uma fraude na ciência? Estudos que foram publicados e foram divulgados, como um achado, por exemplo, e algum tempo depois alguém foi lá e falou que na verdade isso era uma fraude. Exemplo disso, né? Surgiram já aí o homem de Java, o homem de Neandertal, o homem de Nebraska. Por exemplo, o homem de Nebraska, quando surgiu, divulgaram que não, aqui realmente viveu o homem de Nebraska milhões de anos atrás, e eles divulgaram isso com base em quê? Em um dente que havia sido achado. E com esse dente eles mapearam como seria o dono daquele dente, o homem. Porém, pouco tempo depois, novamente foi publicado que aquilo na verdade era uma fraude. Aquele dente era um dente de uma espécie rara de porco. Vai vendo? Então são falhas e fraudes que existem na ciência. Vou dar para você alguns exemplos aqui, comparando agora a teoria da evolução com a questão da criação, né? A lei da biogênese, ela diz, é uma lei da biogênese que diz que só vida gera vida. Porém, na teoria da evolução, diz que a vida veio do nada, surgiu do nada. Enquanto que a criação diz que um ser vivo gerou outro ser vivo da mesma espécie. Um ser vivo, Deus, o Criador, gerou outro ser vivo, o homem, segundo a sua imagem e semelhança. Totalmente alinhado com a lei da biogênese.
Então isso vai contra aquilo que Richard Dawkins, por exemplo, sempre pregou aí, o ateísmo, né, contra Deus, ou mesmo Stephen Hawking. Nós vemos que somente vida gera vida e isso requer um Criador e esse Criador é Deus. A primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação de energia. A evolução diz que a energia está em expansão, o universo está em expansão, né? Embora que isso requer um Criador, mas a Bíblia Sagrada, a fé, a criação, diz que tudo foi feito completo e acabado. E tudo quanto Deus fez, ele viu que era muito bom. Ele fez pronto e ponto final. A segunda lei da termodinâmica, eu já falei um pouquinho aqui sobre a questão da entropia. A evolução diz que tudo surgiu da desordem, que é o Big Bang, e depois foi para a ordem. A criação diz o contrário. Diz que Deus fez o quê? A ordem, que é o ser humano perfeito em sua essência, e ele, maculado pelo pecado, foi cada vez mais se desintegrando ou se tornando naquilo que se tornou, né? Então a terra foi manchada pelo pecado, é isso que diz a criação, é isso que diz a fé. Então a criação está de acordo com a lei da entropia, ao passo que a evolução não. E a lei da causa e efeito. O efeito ele é sempre menor ou pior do que a causa. A causa ela é sempre maior do que o efeito, né? E na teoria da evolução não é isso que nós vemos. Sistemas menos complexos para mais complexos. Ou seja, a causa está sendo que menor do que o seu efeito, ao passo que a criação não. A criação ela nos diz que Deus, a causa, criou o homem, que é o efeito. A causa é maior do que o efeito. Deus é maior do que o homem. Então, a criação está dentro da lei da causa e efeito, ao passo que a evolução não. Isso nós podemos falar muitos outros exemplos, por exemplo, a questão da complexidade do ser humano, né? O quão maravilhoso é o cérebro humano, se isso poderia surgir do nada ou não. Por exemplo, o cérebro com seus 50 bilhões de neurônios, 1 quatrilhão de sinapses que ele faz todos os dias, todos os momentos, né? Isso poderia surgir simplesmente do nada? O cérebro trabalha cerca de 10 quatrilhões de vezes por segundo. É o melhor e maior computador já fabricado. Quem fez isso? E para finalizar, agora, veja só o que disseram alguns cientistas. Quando você for procurar uma base científica, procure cientistas bons, de verdade, não cientistas meia boca, mas veja o que cientistas bons dizem a respeito de Deus e a respeito da criação. A ciência sem a religião fica manca. A religião sem a ciência fica cega. Quem disse isso? Albert Einstein. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um vasto oceano. O arranjo maravilhoso e a harmonia do universo não poderiam senão sair de um ser onisciente e onipotente. Isaac Newton. Veja o que disse Thomas Edison. Ele inventou a lâmpada, mas não só a lâmpada, ele registrou 1.200 patentes e ele disse: o meu maior respeito e minha máxima admiração vai para todos os engenheiros, especialmente o maior de todos, Deus. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Louis Pasteur, que é um dos principais fundadores aí da microbiologia. Benjamin Franklin foi o pai aí dos Estados Unidos, um dos líderes da Revolução Americana. Ele disse: achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia. Imagine que as letras estariam todas bagunçadas, de uma explosão simplesmente apareceu um dicionário. É impossível, não é? Da mesma forma é impossível um universo sem o Criador. Bill Gates disse: Gene é o programa mais sofisticado que roda por aí. E quem criou o Gene, esse programa mais sofisticado? E para finalizar com a Bíblia, o escritor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, é preciso você crer, ter fé nele, saber que Ele existe, se aproximar dele com fé, e aí então você será com certeza muito e muito abençoado. Você fica com a criação ou fica com a evolução? Qual é a sua decisão? Deixa aqui nos comentários. Eu acredito na evolução, ou eu acredito na criação. Beijo no coração, fica com Deus.